Me diz a verdade, de forma brutal e honesta. Você pensa demais, não é? Sua mente é uma máquina que não para, girando em círculos, criando cenários que talvez nunca existam, ensaiando conversas que nunca vão acontecer. É um loop infinito de análise que, em vez de te preparar, te consome e te deixa parado. Quantas vezes você já se pegou preso em uma espiral de dúvidas, se questionando se é o momento certo, se você é bom o suficiente, se deve ou não arriscar? Essa paralisia pelo excesso de raciocínio é um mal moderno. Enquanto você está mergulhado nesse turbilhão mental, a vida segue. O tempo não espera. Cada dia gasto em hesitação é um dia a menos de ação, de progresso real. O mundo lá fora não responde a hipóteses, ele só responde ao movimento. A verdade, por mais dura que seja, é que pensar sem agir não resolve absolutamente nada. Suas intenções mais nobres e seus planos mais detalhados são apenas fantasias se não forem transformados em atitudes concretas. O estoicismo, a filosofia que nos guia neste canal, não é sobre ficar preso em teorias ou reflexões vazias. É uma filosofia de ação. É sobre transformar a disciplina da mente em atitudes práticas, a clareza em escolhas firmes e a reflexão em um movimento decisivo. Não se trata de ler, mas de fazer. Não se trata de saber, mas de agir. Hoje, você vai descobrir 8 lições poderosas que podem cortar esse ruído mental excessivo, desmontar as armadilhas do pensamento repetitivo e, finalmente, colocar sua vida em movimento. São ideias antigas, mas que lidam diretamente com esse problema que nos atinge em cheio: a paralisia pela análise. E se você está aqui, é porque você já sabe que o caminho não é pensar mais, mas agir de maneira mais inteligente. Antes de continuarmos, tem um desafio. Deixe aqui nos comentários a frase do dia: eu vou pensar menos e agir mais. Escreva isso com convicção, como um compromisso público de que não vai mais desperdiçar energia apenas raciocinando sem agir. Se este conteúdo te ajudar a se libertar, curta o vídeo e se inscreva no canal. Isso fortalece nossa comunidade e garante que mais pessoas recebam essas reflexões. Chegou a hora de parar de adiar. Chegou a hora de agir. Vamos em frente. Lição 1. Comece antes de se sentir pronto. Você está esperando o quê? A resposta para essa pergunta é quase sempre a mesma: ainda não estou pronto. É a espera por um sinal interno de prontidão, por uma sensação de total segurança, por aquela motivação avassaladora que vai te impulsionar. Mas a verdade é uma só: esse sinal nunca vem, porque ele não existe da forma como imaginamos. Essa busca por uma preparação infinita é uma das armadilhas mais sutis da nossa mente. Você lê mais um livro, assiste mais um vídeo, planeja mais um pouco, esperando o ânimo ou o medo passar. Enquanto isso, a vida segue, o tempo avança e as oportunidades se esvaem. O que você não percebe é que o que te trava não é a falta de preparo, mas o excesso de análise. O estoicismo nos mostra com uma clareza brutal que pensar demais é apenas uma forma disfarçada de procrastinar, de se esconder atrás da perfeição. Sêneca foi direto ao ponto quando disse: enquanto perdemos tempo em hesitações, a vida passa. Epicteto nos ensinava que a ação é o único campo onde o pensamento se prova útil. E o grande Marco Aurélio escreveu para si mesmo: você existe para agir, não para adiar. A preparação tem seu lugar, claro, mas não podemos transformá-la em uma residência. Fomos feitos para morar no movimento, para experimentar e para ajustar. A ação é onde o verdadeiro aprendizado acontece. É ali, no terreno da realidade, que a razão é testada, refinada e validada. A mente sempre vai tentar te proteger do incerto, gerando dúvidas e hesitações. Mas você pode reverter isso com uma simples mudança: começar mesmo sem sentir que está pronto. Porque a prontidão não é uma sensação, é um estado que só chega depois que você já começou. Um exemplo prático é a academia. A maioria quer se sentir motivado antes de ir, mas o treino de verdade começa no dia em que você vai mesmo sem vontade. O mesmo vale para qualquer projeto. Você nunca estará totalmente pronto, e isso é normal, porque a maturidade vem com o impacto da prática, não com o excesso de preparação. O progresso é forjado na realidade, não na simulação.
Com este conhecimento em mãos, podemos agora passar a outra valiosa lição. Lição 2. O medo é vencido pelo movimento. Imagine a seguinte cena. Um homem está parado à beira de uma ponte de pedra antiga sobre um desfiladeiro profundo. O vento sopra, o caminho à frente é estreito. O chão atrás dele já começa a ceder. Ele sabe que não pode voltar, mas hesita. E quanto mais ele hesita, mais o medo cresce, mais a ponte parece frágil, mais o chão atrás se desfaz. Até que, com um passo trêmulo, mas firme, ele pisa na pedra seguinte e percebe. Não era a ponte que era frágil, era ele que estava paralisado. Essa imagem resume o que muitos de nós vivem todos os dias. O medo é uma construção da mente, que projeta riscos, exagera perigos e subestima sua força. Mas ele tem um ponto fraco. O medo não resiste à ação. Essa é uma das verdades mais libertadoras do estoicismo. O movimento é a resposta estoica à paralisia emocional. Muitas pessoas acreditam que, para superar um medo, é preciso vencê-lo por dentro, esperar que a mente se acalme, que o coração se firme. Mas isso nunca acontece. O medo não é um problema intelectual. É uma emoção fisiológica que se dissolve na prática, não apenas no pensamento. Se você quer vencer o medo de falar em público, fale. Se quer vencer o medo de começar um novo caminho, dê o primeiro passo. A inércia é o alimento do medo. O estoico entende que coragem não é a ausência de medo, é o domínio sobre ele. E esse domínio não se conquista com reflexão passiva, mas com ação deliberada. Volte à imagem do homem na ponte. O desfiladeiro é o tempo que passa, o vento é o medo. E a decisão de andar é o que define se você vai avançar ou ser engolido pela hesitação. A mente que age, aprende. Mas a mente que evita, adoece. O medo alimentado pela fuga não desaparece. Ele cresce, fica mais silencioso e se torna parte das suas desculpas, se disfarçando de bom senso ou maturidade. O único jeito de matar esse medo é com ação firme. Não é só a mente que move o corpo também move a mente. Mude sua postura, levante os ombros, respire fundo, dê um passo e veja como, fisiologicamente, o medo começa a perder força. Você não precisa sentir coragem para agir. Você age e a coragem te encontra no caminho. Lição 3. Pare de tentar prever tudo. A mente humana tem uma sede insaciável por controle. Ela quer entender tudo, antecipar tudo, planejar cada detalhe do que ainda nem aconteceu. Ela projeta 1000 cenários antes de agir e, em muitos casos, nunca age. Mas o estoico sabe que tentar prever tudo é o caminho mais eficiente para nunca viver de fato. O excesso de antecipação é um dos maiores ladrões da nossa paz e da nossa ação. Você não consegue focar no agora porque está sempre calculando o que pode dar errado depois. Essa compulsão por previsão absoluta é, na verdade, uma forma disfarçada de medo. Medo do imprevisível, medo do erro, medo do incerto. E a ironia é cruel. Quanto mais você tenta controlar o futuro, mais refém dele você se torna. O estoicismo oferece um antídoto direto. Aceite a incerteza e haja dentro dela. Não se trata de agir no escuro, mas de entender que o que é essencial pode e deve ser feito mesmo sem todas as respostas. Pense no comportamento de um polvo. Ele não vive de planos rígidos, mas se adapta em tempo real. Ele não tenta prever o comportamento exato dos predadores ou a direção das correntes. Em vez disso, ele lê o ambiente com acuidade, reage com precisão e se move com autonomia. O polvo não antecipa tudo, ele se prepara para se adaptar. E essa é a virtude estoica. Não tentar prever cada detalhe do mundo externo, mas fortalecer o domínio sobre si mesmo para responder com clareza ao que vier. Enquanto você tenta desenhar cada curva do futuro, a vida, como o oceano, muda de direção, de humor e de pressão. O polvo não luta contra isso, ele flui com inteligência. Marco Aurélio escreveu: perder-se em devaneio sobre o futuro é desperdiçar o presente.
E o presente é o único campo onde se pode agir com firmeza. Você não precisa ter todas as respostas, precisa apenas da decisão de seguir adiante com firmeza. Você não está aqui para prever cada onda, está aqui para aprender a navegar nelas. Lição 4. Seja mais direto. Você já se pegou ensaiando 1000 vezes uma frase em sua cabeça apenas para desistir de dizê-la no momento exato em que mais importava? Já perdeu noites pensando no que deveria ter falado? A maioria de nós vive assim, sentados sobre as palavras que nunca foram ditas, engasgados com a própria verdade. A mente, que poderia ser uma aliada, acaba se transformando em um obstáculo, criando filtros demais e pesando cada expressão. A verdade é que boa parte da nossa energia mental é desperdiçada tentando encontrar a forma ideal de dizer algo. Como se houvesse uma fórmula mágica que garantisse entendimento perfeito e ausência de desconforto. Mas o estoico sabe que não existe forma ideal. Existe a forma verdadeira, e a verdade raramente é confortável. O estoico não está preocupado com retórica sedutora, ele está comprometido com a clareza, com a essência e, acima de tudo, com a coragem de falar o que precisa ser falado. Ficar calado quando algo importante precisa ser dito não é um gesto de sabedoria, é um gesto de medo. E o medo, quando assume o controle da linguagem, gera pessoas ambíguas, relacionamentos frágeis e vidas empurradas para depois. A omissão, às vezes, machuca muito mais do que a franqueza. A clareza exige risco, mas é um risco necessário. Ninguém constrói respeito sendo omisso. Ninguém estabelece confiança sendo vago. É preciso aprender a ser direto, não por frieza, mas por integridade. A verdade direta, quando dita com presença e intenção correta, é um presente. Ela limpa, ela organiza, ela fortalece. A hesitação para dizer o que precisa ser dito muitas vezes se disfarça de prudência, mas há uma linha fina entre ser prudente e ser covarde. Esse tipo de comunicação não vem com técnicas de oratória, vem com integridade, com alinhamento, com presença. Não se trata apenas de dizer o que pensa, trata-se de dizer o que é essencial, sem floreios, sem complicação, sem atraso. Uma verdade dita com precisão tem mais valor do que 10 parágrafos de floreios vazios. Não tema o desconforto da fala direta, tema o acúmulo silencioso de tudo aquilo que você nunca teve coragem de dizer. Antes de seguirmos adiante na nossa reflexão, escreva nos comentários se alguma lição fez sentido para você e qual delas foi. Aproveite esta pausa para refletir sobre tudo que falamos até agora e como isso tem impactado de forma vigorosa em você. Após esta breve parada, não esqueça de deixar o seu like para este conteúdo, de se inscrever no canal e, o que é mais importante, compartilhar este vídeo com pessoas que você acha que precisam ouvir esta mensagem. Feito isso, podemos agora seguir em frente na nossa reflexão do dia e irmos juntos para a próxima lição que vai enriquecer ainda mais nosso encontro. Vamos lá! Lição 5. Você não precisa de motivação. Precisa de disciplina. Nas montanhas do Himalaia, há um tipo de árvore que desafia a lógica da sobrevivência. Ela cresce em altitudes extremas, onde o oxigênio é escasso, o frio é constante e o solo parece hostil à vida. Ela não escolheu estar ali, mas simplesmente se levanta, centímetro por centímetro, ano após ano, enfrentando tudo dia após dia. Ela cresce porque precisa. Essa árvore não espera dias bons ou se pergunta se está no clima, ela apenas cresce. Essa é a disciplina em sua forma mais pura. É o oposto da lógica da motivação que tanto se vende hoje. A motivação é como o vento, ela vem e vai. Se você baseia suas ações apenas em um sentimento, sua vida se torna tão inconstante quanto o seu humor. A disciplina é o que nos permite agir, mesmo em meio à crise, ao caos e à falta de vontade. É o que nos mantém constantes, produtivos e fortes. O que é mais confiável? Contar que você vai acordar animado amanhã ou saber que você vai cumprir seu compromisso, não importa como se sinta. A disciplina é o músculo da vontade. Ela permite que você faça o que precisa ser feito, quando precisa ser feito. Ela é a base de todo progresso real. A dependência da motivação é uma das formas mais perigosas de procrastinação. Marco Aurélio já nos lembrava: não adie suas ações para um momento futuro, esperando por uma inspiração. A inspiração vem da ação, não o contrário. Você não se torna disciplinado porque está motivado.
Você se motiva porque age com disciplina. Este é um ensinamento curto, porém muito poderoso. Tenha em mente que o estoicismo não é mera teoria, ele está em movimento e exige ação. Não se limite a ouvir esses ensinamentos. Coloque-os em prática o quanto antes e sinta a mudança ocorrer e vai poder ver os resultados na sua vida. Lição 6. Você não será julgado pelo que pensa, mas pelo que faz. Existe um perigo sutil para quem se aprofunda em filosofia ou desenvolvimento pessoal, o de confundir pensamento com virtude. A gente passa a acreditar que o simples fato de ter pensamentos nobres, de refletir sobre o certo e o errado, de meditar sobre a bondade, já nos torna pessoas melhores. A mente se sente virtuosa apenas por considerar a virtude. Mas o mundo, a vida, não nos julgam por nossas intenções silenciosas. Eles nos julgam por nossas ações. O estoicismo, mais do que uma filosofia de ideias, é uma filosofia de ação. É o campo de batalha do dia a dia. Pense, por exemplo, na paciência. É fácil ser paciente e pensar em manter a calma quando tudo está em ordem, quando a vida corre sem problemas. Mas a virtude real da paciência só se manifesta e se prova quando você está no meio do caos, com a pressão no máximo. A sua atitude diante do caos é o que realmente define se você é paciente ou não. O mesmo vale para a honestidade. Ela é uma escolha fácil quando não há nada a perder. A honestidade se prova quando a verdade custa caro, quando dizer o que precisa ser dito pode trazer consequências difíceis. Essa é a diferença crucial entre a teoria e a prática. Seu ego pode se satisfazer com pensamentos profundos e intenções elevadas. A mente pode te convencer de que você já é uma pessoa melhor porque pretende ser. Mas o mundo real só responde ao que você entrega. O estoicismo nos diz que a virtude não é um conceito teórico, é uma prática. A virtude não é o que você pensa, o que você faz. A sua bondade não está na sua intenção de ser gentil, mas no gesto de gentileza que você pratica com seu vizinho, com a sua família, com seu colega de trabalho. A sua coragem não está em pensar sobre enfrentar desafios, mas em dar o primeiro passo. A ação é a única prova de que você realmente internalizou a filosofia. E não se iluda, o que você faz é o que você é. É a sua prática que define o seu caráter. Por isso, a filosofia estoica nos exige uma honestidade brutal. Em vez de apenas refletir, devemos nos questionar: de que adianta pensar sobre a justiça se eu não ajo de forma justa? De que adianta meditar sobre a tranquilidade se, no primeiro sinal de estresse, eu me desespero? A sua filosofia não está no que você lê, mas no que você vive. Portanto, a grande lição aqui é que devemos parar de nos iludir com a ideia de que nossas boas intenções são suficientes. Elas são apenas o ponto de partida. A virtude não se ganha, se constrói dia após dia, com cada atitude, com cada escolha, com cada ação. A sua filosofia de vida não é algo que você guarda na sua mente, é algo que você mostra ao mundo com os seus movimentos. É a única forma de provar para si mesmo e para os outros quem você realmente é. Lição 7. Coloque uma tarefa acima do pensamento. Já se viu paralisado por uma lista de tarefas sem saber por onde começar? Você pensa no que fazer, em como fazer, na ordem certa e acaba não fazendo nada, se sentindo exausto apenas pelo pensamento. O estoicismo oferece uma solução radicalmente simples. Em vez de pensar em tudo que você tem a fazer, escolha uma coisa e a faça. Ponto final. Não pense, haja. A ação cria clareza e a clareza cria momento. Você não precisa ter todas as respostas. Você precisa apenas de um ponto de partida. Quer limpar a casa, mas não sabe por onde começar? Não pense, lave a primeira louça. A clareza virá quando você terminar a segunda. Quer começar um projeto, mas não sabe por onde? Não pense, abra o arquivo. A próxima ideia virá no momento em que você começar a digitar. Nossa mente, quando deixada sem um foco de ação, se dispersa em 1000 direções. Ela gasta energia com conjecturas e suposições. Mas quando você a direciona para uma única tarefa, ela se concentra. E o que acontece? A paralisia desaparece.
A mente que age aprende a agir de novo. O estoicismo nos ensina que o progresso é construído com micromovimentos, com pequenas ações consistentes, não com grandes planos que nunca saem do papel. A sabedoria está em começar com o que você tem, com quem você é, e aceitar que o aperfeiçoamento virá depois, ao longo da jornada. E estamos chegando ao final da nossa reflexão, e se você chegou até aqui, é porque está determinado a promover mudanças reais na sua vida. Você agora está pronto para a nossa próxima lição. Não percamos mais tempo e vamos a ela agora mesmo. Lição 8. Assuma a total responsabilidade. A última lição, e talvez a mais poderosa, é esta: se você não assume o controle da sua vida, forças aleatórias o farão. A maioria das pessoas vive como se fosse um passageiro no próprio carro, esperando que o motorista invisível o leve para algum lugar. Elas culpam as circunstâncias, as outras pessoas, a sorte ou a falta dela, por tudo o que acontece de errado. Mas o estoicismo nos convida a sair do banco do passageiro e assumir o volante, não importando o quão caótico seja o trânsito. Assumir a total responsabilidade não é sobre se culpar por tudo que deu errado no seu passado. É sobre tomar a decisão firme de que, a partir de hoje, você é o jardineiro do seu próprio jardim. Não importa quem jogou as sementes ruins ou quem plantou as ervas daninhas. A partir de agora, é sua responsabilidade cultivar a sua vida, arrancar o que não serve, regar o que precisa florescer. Essa é uma decisão de agir, independentemente das circunstâncias externas. O estoico entende que não controlamos os eventos externos. Não controlamos o que as pessoas fazem, o que o clima nos reserva ou o que o passado nos deixou. Mas controlamos a nossa resposta a tudo isso. Essa é a essência da liberdade. Você pode não ter escolhido as cartas que a vida te deu, mas é totalmente responsável por como vai jogar com elas. A paralisia mental muitas vezes é a consequência de acreditar que somos impotentes diante das circunstâncias. Essa responsabilidade total é o que nos dá poder. É o que nos tira da mentalidade de vítima e nos coloca no controle da nossa própria narrativa. E essa decisão, a de assumir a responsabilidade total, é o que separa quem vive uma vida de ação e propósito de quem vive uma vida de paralisia e inércia. Sem a responsabilidade, você fica à mercê das emoções e dos imprevistos. A responsabilidade é o alicerce da sua autonomia. Não espere que as coisas mudem, seja a mudança. Pare de viver na sua mente, analisando e lamentando as injustiças do passado e comece a viver no mundo real, construindo o seu futuro. A paralisia não é um lugar para se viver, é um estado para se superar. A ação é a sua saída, e ela começa no momento em que você decide, de forma consciente e inegociável, que a sua vida é sua. Chegamos ao fim da nossa jornada. Vimos 8 lições estoicas para nos libertar da paralisia mental. Comece antes de se sentir pronto. Vença o medo pelo movimento. Pare de tentar prever tudo. Seja mais direto. Abrace a disciplina em vez da motivação. Entenda que você será julgado pelo que faz. Coloque a tarefa acima do pensamento e, finalmente, assuma a total responsabilidade pela sua vida. Essas não são apenas ideias distantes de uma filosofia antiga, mas ferramentas de ação para o seu dia a dia. A grande ironia de pensar demais é que a gente se sente no controle, mas estamos, na verdade, totalmente paralisados. O poder verdadeiro não está na análise infinita, mas no primeiro passo, por mais imperfeito que ele seja. O progresso é forjado na realidade, não na simulação. A paralisia não é um lugar para se viver, é um estado para se superar. A ação é a sua saída. Se você se identificou com essas lições e está pronto para aplicar a filosofia estoica na sua vida, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma de nossas reflexões. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo esse tipo de conteúdo que realmente faz a diferença. Não espere que as coisas mudem. Seja a mudança. Pare de viver na sua mente, preso em hipóteses e lamentações, e comece a viver no mundo real, construindo o seu futuro com ações concretas. O primeiro passo é seu, e ele começa agora.
Qual dessas lições você vai aplicar hoje mesmo para destravar sua vida? Nos vemos no próximo vídeo do canal Reflexões Estoicas.